Começa agora mais um 16mm e hoje é dia de falar da terceira temporada de La Casa de Papel, mas que também é a segunda temporada. Bom, eu já explico isso melhor. A Netflix lançou essa temporada como se fosse a terceira temporada, mas na verdade ela é a segunda, né, em sua essência, porque ela foi lançada lá na Espanha como se fosse uma temporada só, e aí a Netflix dividiu essa primeira temporada em duas temporadas. Então por isso a Netflix chama essa de terceira temporada. E essa terceira temporada, eu acho que ela não é uma temporada completa também. Ela é mais uma meia temporada para vir uma sequência que vai ser a outra metade para completar ela. Então, mais uma vez, meio que a Netflix divide uma temporada em duas. Eu não gosto muito desse formato, que fique claro. Eu acho que quebra um pouco a narrativa desnecessariamente, mas também tem a questão de deixar o público esperando mais, para aumentar o hype da série. Então eu entendo o que a Netflix faz, mas eu não curto muito essa ideia narrativamente. Eu acho que atrapalha um pouco, ainda que nessa terceira temporada, a finalização dela é melhor do que da primeira parte ali pra segunda parte na primeira temporada. Mas eu só tô meio que recapitulando isso mesmo pra dizer que eu vou chamar essa temporada de segunda temporada. E é bom eu adiantar, antes de começar a falar dessa segunda temporada, que eu não sou a pessoa mais fã do mundo de La Casa de Papel, ou pelo menos não gostava tanto da primeira temporada. Quem me conhece há mais tempo, quem me segue há mais tempo, sabe que eu não sou muito fã de La Casa de Papel. Só que uma coisa que eu tentei fazer, depois de ver do sucesso que a série teve, um sucesso absoluto, foi tentar entender por que essa série faz tanto sucesso e tentar entender o porquê eu não gosto dela. Então, eu acho que é tudo uma questão de proposta. A La Casa de Papel tem uma pegada bem novelesca, de ter alguns exageros aqui e ali, até nas atuações e também com muita exposição, e isso era o que mais me incomodava na primeira temporada, só que aos poucos eu comecei a perceber também que tem o fato de eu não gostar tanto de novela, e aí não é tanto um problema da série em si, mas é um problema meu também. Então eu tentei entrar nessa segunda temporada mais aberto a gostar dela do que eu fui na primeira temporada. Então, se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo de análise explicando o meu ponto de vista do porquê eu acho que La Casa de Papel fez tanto sucesso e até comparando historicamente com outros filmes no cinema. Comenta aí embaixo se vocês quiserem esse vídeo, que eu vou fazer com o maior prazer. Eu só quero dizer isso porque tentar entender o porquê a série fez tanto sucesso e analisar a proposta dela me ajudou bastante a gostar muito mais dessa segunda temporada. Não que ela seja muito melhor do que a primeira, mas eu gostei muito mais. Então os exageros que me incomodavam muito na primeira temporada não me incomodaram tanto agora. A exposição que tinha na primeira temporada não me incomodou tanto agora. Mas eu acho que não é só isso que me fez gostar mais da segunda temporada. O que eu gostei bastante aqui são dos personagens, que apesar de quase todos os personagens serem iguais, eu acho que eles são muito melhor trabalhados nessa segunda temporada do que eles foram na primeira. Então eu vou pegar um bom espaço aqui da crítica para falar mesmo de cada um dos personagens e o que eu gostei mais nessa temporada. Só antes disso eu vou analisar a parte de direção e roteiro, e depois eu entro e dou um espaço a mais para esses personagens. E eu devo confessar que eu gostei da direção nessa temporada. É uma direção mais segura, eu acho que o orçamento também é maior, então você sente mesmo esse ar de uma produção maior, com uma direção de arte melhor. Então tem mais cenários aqui para se trabalhar e são muito bem trabalhados, tanto a selva, quanto a praia, quanto a floresta, quanto a parte do cofre ali inundada, que são umas cenas muito bem filmadas também. E visualmente a série não decepciona. Isso já ficou muito claro pra mim já na primeira cena dessa temporada, que é um plano sequência ali seguindo o Arthurito, que vai caminhando e entrando ali na parte do palco e tal, com aquelas luzes meio neon. Então ali eu já senti algo a mais pra essa temporada, algo que eu não via tanto na primeira. Outra coisa que eu gostei mais aqui também é da montagem, que apesar de ser bem parecida com a primeira, eu acho que ela é mais refinada, principalmente quando tem cenas intercalando, seja uma cena acontecendo em um ponto e outra em outro ponto, e essas cenas vão se intercalando com a montagem, ou quando é uma cena no presente e outra que aconteceu no passado e as duas se intercalam. Então eu acho que aqui essa montagem intercalada ela funciona
muito bem, e acho que é um dos pontos mais altos dessa segunda temporada. E eu também gosto mais do roteiro nessa temporada, ele é mais direto ao ponto, até porque não precisa de toda aquela parte de apresentação que leva bastante tempo na temporada anterior. Então aqui o roteiro ele é mais direto, ele é mais linear, ele apresenta problemas mais difíceis de se resolver para o grupo do que na primeira temporada. Uma coisa que me incomodava muito na primeira temporada é que parece que todos os problemas eram resolvidos todos muito facilmente, era sempre entrando um flashback do professor e mostrando que aquele problema que eles tinham que resolver já estava no plano do professor. Aqui isso não acontece tanto, até porque aqui grande parte do plano já é mostrado antes ou alguns elementos já são sugeridos antes de acontecer. Então não fica tanto essa questão de, vamos explicar como resolver esse problema com algo que já havia acontecido anteriormente e a gente não tinha mostrado para vocês. Até acontece isso aqui na segunda temporada, mas eu acho que de uma forma mais bem feita, mais orgânica e sem ser tanto aquele roteiro que quer enganar o público. Eu acho que o roteiro da segunda temporada ele é mais honesto. E o que eu digo que ele é mais direto também é porque aqui, por exemplo, não tem aquelas discussões bobas que meio que não levavam nada a lugar nenhum, que tem muito na primeira temporada, até porque ali o grupo ainda estava se conhecendo. Aqui, como o grupo já se conhece, ele já é muito mais unido, eles já se tratam como se fosse uma família, você não precisa ficar criando conflito a todo instante para manter o público engajado. Então o roteiro ele foca mais nas ações da polícia, nas ações do grupo, do que em ficar tentando construir alguns atritos ali dentro. E eu gosto como o final, entre aspas, dessa temporada, porque como eu disse, é como se fosse a primeira metade de uma temporada, mas o cliffhangerzinho ali que traz no final dessa temporada, eu acho mais bem construído do que foi na primeira temporada. E eu achei mesmo corajoso, eu não esperava que a série fosse tomar por esse caminho. Eu fiquei mais empolgado para a próxima temporada do que eu tinha ficado nas anteriores para essa. Mas como eu disse, a série tá longe de ser perfeita, não é porque a proposta dela é ter esse tom mais de novela, esse tom mais exagerado em muitos momentos, que é permitido tudo. Então eu acho que aqui tem alguns problemas narrativos sérios, alguns problemas de lógica até, que eu consegui desligar meu cérebro e parar um pouco de pensar muito logicamente, porque se você pensar logicamente, tanto nessa temporada quanto na anterior, você vai ver que tem muitos problemas de coerência ali. Mas se você não levar isso tanto a sério, dá pra se divertir, dá pra maratonar sem se preocupar. Outro problema que esse sim me incomoda bastante, que eu acho que leva um tempo desnecessário e é um artifício muito preguiçoso, é aquele off, aquele voice-over dos personagens contando coisas que não são necessárias contar, porque na maioria das vezes o que tá contando já tá em cena, ou o que ainda é pior, o off muitas vezes aqui ele conta algo que vai acontecer, então ele meio que dá um spoiler do que vem a seguir. E eu acho que esse off, ele muitas vezes tira a atenção que a próxima cena poderia ter se esse off não existir. Pensa se esses voiceovers fariam falta se eles não tivessem na série. Eu acho que provavelmente não. E ele serve também muito como exposição e às vezes muito mais exposição do que precisava. E eu acho que tem esse exagero ainda também na série, não só no exagero da exposição, mas no exagero de algumas ações mesmo. Aqui eu vou citar sem dar spoilers algumas, quem assistiu a série vai saber do que eu tô falando. Por exemplo, um personagem entrando no banco ali, um personagem meio que icônico da série entrando no banco no 7º episódio. Tem também uma escalada ali no final da série que eu achei muito forçado. Tem também no começo da temporada aquele tiroteio ali onde meio que ninguém se fere. São alguns momentinhos assim que eu acho que a série não precisava ir por esse caminho. Eu acho que já tem alguns exagerozinhos que são mais aceitáveis em outros momentos, mas principalmente esses 3 me incomodaram um pouquinho. E a temporada tem também alguns excessos para preencher esses 8 episódios. Eu vou citar só um exemplo aqui que não é um spoiler, que é um flashback entre o Berlim e o pai do Denver, que meio que não leva nada a lugar nenhum. São 2 personagens que já tinham morrido na primeira temporada, então é o tipo de cena que não agrega nada pra narrativa e não precisava estar lá. E tem algumas cenas ali que poderiam ter sido retiradas. Essa temporada ela poderia ter sido resolvida em talvez 6 episódios. Mas bom, vamos pra parte acho que mais importante da temporada. Mais do que o roteiro, mais do que a narrativa, mais do que a direção. Eu acho que o que vende essa série, o grande potencial dela tá nos personagens. Eu não gostava tanto dos personagens na primeira temporada, acho que era isso o que mais me tirava da série. Eu achava os personagens meio desinteressantes, meio chatos, e aqui eu acho que eles são muito melhores construídos
E agora eu consigo torcer pelos personagens principais, o que eu não conseguia na temporada anterior. Então, por exemplo, o professor, lá ele era muito onipresente, onipotente, parecia que era um ser superior, então eu não sentia muito por ele, eu sabia que nada ia acontecer porque tudo fazia parte do plano dele. Aqui não, aqui ele é um personagem muito mais vulnerável e isso eu acho que me aproximou muito mais. Ele é muito mais humano aqui, ele tem seus dramas, ele tem suas inseguranças, então esse lado mais humano dele, eu acho que faz com que a construção do personagem seja melhor. Outro exemplo é a Tokyo, que eu achava ela na primeira temporada. Comenta aí embaixo se você gostava da Tokyo na primeira temporada, mas eu achava ela muito chata. Era aquela personagem que tinha que sempre explodir e sempre tinha que gritar e causar alguma confusão. E aqui ela é uma personagem muito mais madura. Outro personagem que passa por isso é o Denver também, que aqui ele é um personagem mais maduro, mais seguro e muito mais carismático. Eu acho que tanto o Denver quanto a Tokyo estão muito mais carismáticos nessa segunda temporada. Claro que nem todos no grupo eu acho que são perfeitos. A Raquel, eu gosto dela na segunda temporada, mas eu acho que se comparar com a personagem da primeira, não faz tanto sentido ela. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que uma personagem que a gente viu ali, que queria prender os criminosos a todo custo, ela ficar com o professor, no final a gente até aceita, foi amor e tal. Mas ela trabalhar pro grupo de bandidos que ela mais detestava, eu acho que a explicação que a temporada tenta dar pra isso, eu acho bem mais ou menos. Mas a personagem, se analisar ela só na segunda temporada, ela é muito bem construída e ela é muito mais carismática, é uma personagem que a gente torce muito mais por ela. A Estocolmo também, agora, né, a Mônica que virou Estocolmo, é uma personagem bastante funcional, como é o Helsinki também, que aqui ele tem umas camadas a mais, que era um personagem bem deixado de lado na temporada anterior. O Rio também, o fato dele não aparecer tanto, eu gosto, porque eu acho ele o personagem mais sem graça da série, e como ele aparece bem menos na segunda temporada, quando ele aparece eu acho que ele é mais efetivo do que ele era na anterior. Mas sem dúvida, a melhor personagem do grupo nessa segunda temporada é a Nairobi, ela tá incrível aqui, e eu acho que a Nairobi da segunda temporada é o que deveria ter sido a Nairobi na primeira. Aqui ela é uma personagem forte, ela é uma personagem determinada, o que na primeira temporada ela tentava ser, só que o roteiro não ajudava muito ela. Vou usar um exemplo. A frase que se popularizou muito foi que empiece el matriarcado, quando parece que ela vai tomar o poder do grupo ali, e acaba um episódio assim, e aí no episódio seguinte, na metade do episódio, ela já devolveu o poder do grupo pro Berlim. Então, o roteiro ele meio que sugeria que ela era uma personagem forte, mas nas ações ela acabava não sendo tanto assim. Aqui na segunda temporada, ela é sim uma personagem mais forte, que bate de frente com qualquer outro e não tá nem aí. Então, sem dúvida, a Nairobi é a melhor personagem da segunda temporada. Outro que aparece pouco, aparece apenas em flashbacks, mas quando aparece, ele rouba a cena, continua sendo Berlim, que é sem dúvida o meu personagem favorito da primeira temporada, com todo aquele sarcasmo dele. E um que tenta ocupar o lugar dele no grupo é o Palermo, que não é o Berlim, eu acho que ele não tem todo... Mesmo o ator não é tão bom quanto o que faz o Berlim, mas ele também tem esse sarcasmo, ele também tem esse lado, então ele funciona. Por mais que ele não seja o Berlim, ele é um bom personagem, eu gostei dele. Já os demais personagens novos, o Bogotá é funcional pra história, o resto a gente nem sabe o nome direito, e a gente não se importa muito com eles. Já olhando o outro lado, a grande antagonista aqui, que é a inspetora, ela não tem tantas camadas como tinha a Raquel na primeira temporada, que a gente sabia de todos os dramas dela, das motivações dela, mas ela é uma personagem que apresenta uma ameaça muito maior pro grupo, e isso, pra história, é muito importante. O único personagem aqui que eu realmente não gostei é o personagem do Arthurito, que na primeira temporada ele não era uma pessoa tão boa assim, mas você começa a gostar dele até por tudo que ele passa, e nessa segunda temporada, eu acho que meio que deixa um personagem de lado, quando ele aparece na história também, é mais tentando forçar você a não gostar dele do que você a gostar dele. Bom, então chegamos à hora da nota. Aqui eu vou fazer um pouco diferente do que eu faço, como eu disse, eu não era um grande fã de La Casa de Papel antes de assistir essa temporada, continuo não sendo um grande fã da série, mas agora gosto bem mais. Mas pelo fato de eu não ser um grande fã da série, eu vou dar duas notas aqui e fazer meio que uma conta matemática. A nota que eu daria pra quem é fã da série seria uma nota 9 nessa temporada. Realmente eu gostei mais dessa do que da primeira. Agora, a nota minha pessoal, de gosto pessoal mesmo, seria uma nota 7. Então,
unindo as duas notas, eu vou tentar chegar no meio termo, vou dar uma nota 8. Não é a minha série favorita da Netflix, nem perto disso, mas é uma série que agora eu gosto bem mais, até por entender a proposta, do que eu gostava na temporada anterior. Então é isso, se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta aí embaixo se você quer que eu faça esse vídeo analisando como La Casa de Papel, ou por que La Casa de Papel se tornou esse sucesso de público. Passa também no primeiro comentário aí, que tem todas as nossas redes sociais, a gente tá produzindo conteúdo diferente em cada uma delas, incluindo o nosso podcast que tem no Spotify e em todos os outros agregadores. Então passa lá pra conferir que tá bem legal. Por hoje é só, é isso e corta.